A paz do Senhor, meus irmãos, que a paz de Cristo venha estar convosco nesta tarde. Estou aqui, irmãos, um pouco triste, chateado com aquilo que está acontecendo nas igrejas. Mas antes eu vou ler uma palavra para que você venha entender a minha indignação. Abre sua Bíblia lá no livro de Marcos, seu capítulo 9, versículo 38. O titular do texto vai dizer assim: quem não é contra nós é por nós. Diz assim a palavra do bom mestre. João disse: mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós os proibimos de fazer isso porque ele não é do nosso grupo. Preste atenção, ele não é do nosso grupo. Jesus respondeu: não proíbam, pois não há ninguém que faça milagres pelo poder do meu nome e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Sabe por quê, irmãos? Estão acontecendo nesse século 21 e nas igrejas, só porque eu não faço parte de uma seita, de uma quadrilha, de uma cúpula, de uma quadrilha, de um grupo formado, eu não posso fazer a obra. Deus não me usa, não me dá uma oportunidade, porque para mim ser alguém dentro das igrejas, para mim ser alguém, para mim pregar, para mim ser um homem de Deus, eu tenho que estar na quadrilha, eu tenho que estar em grupos formados. Você pode reparar no texto que os discípulos de Jesus repreenderam ele só porque ele não fazia parte do grupo deles. É o que está acontecendo nas igrejas de hoje. Facções dentro da igreja, grupos dentro da igreja, quadrilhas dentro da igreja. Eu vim denunciar e vou denunciar em nome do Senhor Jesus. Até mesmo, irmãos, vindo de pastores que não eram para vir. Isso está errado. Jesus repreendeu falando assim: não o proíbam, porque não é possível que eles usam o meu nome para fazer a minha obra e logo depois seja capaz de falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Jesus estava querendo dizer, Jesus estava querendo ensinar para os discípulos: deixa eles fazer a obra. Porque eles estão fazendo a obra não é no nome deles, é no meu nome. Eles estão fazendo a obra naquele que vai morrer na cruz do Calvário para dar vida eterna. Porque existem irmãos que se levantam contra outros irmãos. Mas aquele irmão está fazendo aquilo que Jesus falou. Está pregando, usando o nome de Jesus para curar, para ministrar, evangelizar, e você se levanta contra ele. Isso são grupos formados dentro da igreja. Isso tem que acabar. A igreja não é uma igreja para ter lado A, lado B e lado C. A igreja não é igreja de facções. A igreja não é igreja de organizações. A igreja não é igreja de quadrilhas. Quadrilhas. Pessoas que não têm vergonha na cara. Um saudoso amigo disse assim para mim: Andrei, quando nós demos as mãos, nós estamos unidos. Mas quando todos dão as mãos, nós estamos na unidade. Então o que eu venho falar para você: seja unidos na unidade. Deus não se faz presente em igreja dividida. Deus não se faz presente em facções. Deus não gosta de quadrilhas. Jesus falou: não proíbam. Ou seja, Jesus cortou essa prática que os discípulos queriam estar realizando naquela época. Sabe o que Jesus vai fazer nesse século 21? Ele vai cortar essas práticas de quadrilhas, de facções, de cúpula, grupos formados dentro da igreja. Ah, porque não é Beltrano, então não vou adorar. Ah, porque não é Cicrano, não vou dar glória.
Ah, porque não é Beltrano, eu não vou levantar da cadeira, eu não vou ter um respeito. Mas quando a gente falamos da Bíblia, a gente está falando da palavra, aquilo que Jesus deixou, aquilo que Deus quis. Irmãos, antes de você se preocupar em fazer a vontade do homem, pelo amor de Deus, Jesus disse, bem-aventurado, em outras palavras, felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Nós temos que ter respeito, sim, com os pastores, presbíteros, evangelistas. Mas a pergunta é essa: quem você respeita mais? Pastores, evangelistas, presbítero ou a vontade de Deus? O que tem que prevalecer é a vontade de Deus. E eu também estou indignado com o que está acontecendo nessa geração. Nós não podemos nas igrejas pregar uma palavra de correção, uma palavra de exortação. Porque Deus falou que Ele corrige o filho que Ele ama. Irmãos, Jesus, quando estava no Monte das Oliveiras, em Mateus 5, Ele só pregou, Ele só ensinou exortação. Acompanhe comigo para você falar que eu não estou sendo herético. Mateus 5, o Sermão do Monte das Oliveiras, no seu versículo 13. Jesus vai falar a respeito do sal e a luz. Já no seu versículo 17, ele vai falar a respeito da lei de Moisés. Já no seu versículo 21, ele vai falar a respeito do ódio. Já no seu versículo 27, ele vai falar a respeito do adultério. No seu versículo 31, ele vai falar a respeito do divórcio. No seu versículo 33, ele vai falar a respeito dos juramentos. No seu versículo 38, ele vai falar a respeito da vingança. No seu versículo 43, ele vai falar a respeito de amar os inimigos. No seu versículo 43, ele vai falar... Já agora no Mateus 6, ele vai dar continuidade. Ele vai continuar em Mateus 6, no seu versículo 1, ele vai falar a respeito da caridade. No seu versículo 5, ele vai falar a respeito da oração. No seu versículo 16, ele vai falar a respeito do jejum. No seu versículo 19, no seu versículo 19, ele vai falar a respeito de riquezas no céu. No seu versículo 22, ele vai falar a respeito à luz do corpo. No seu versículo 24, ele vai falar a respeito de Deus e as riquezas. Em Mateus 7, no seu versículo 1, ele vai falar o costume de julgar os outros. Já em Mateus 7, no seu versículo 7, ele vai falar a respeito da bondade de Deus. Ele vai dar uma calma, uma trégua. Mas logo depois ele vai continuar. No seu versículo 3, ele vai falar a respeito dos dois caminhos. A porta estreita e a porta larga. No seu versículo 15, ele vai falar a respeito os falsos profetas. No seu versículo 21, ele vai falar a respeito quem entra no reino do céu. No seu versículo 24, ele vai falar a respeito os dois alicerces. Irmãos, a palavra exortação significa ensinar, aconselhar, consolar e repreender. Corrigir significa adquirir forma correta, consertar-se, endireitar-se em um bom estado. Irmãos, pastores, presbíteros, evangelistas, pare com esse negócio que Deus não corrige, que Deus não exorta. Deus exorta. Não se levante contra o irmão que leva uma palavra de exortação. Porque exortação vai trazer ensinamento, vai trazer correção. Porque só podem haver prática de largar o pecado se tiver exortação dentro das igrejas. Aí você faz campanha disso, campanha daquilo, que Deus vai dar, que Deus vai curar, que Deus vai fazer. Mas a exortação que vai trazer o abandono da prática do pecado, vocês não querem deixar acontecer nas suas igrejas.
Irmãos, vamos acordar, Jesus está voltando. Jesus está voltando. Não proíba o seu irmão de pregar exortação. E outra coisa, quando o seu irmão dentro da sua igreja pegar a exortação, não deixe ele no banco mofando com 3 meses sem receber oportunidade, 6 meses sem botar a mão no microfone, 1 ano sem fazer nada para a igreja, porque isso é em si, entre aspas, uma disciplina, não verbal, mas sim que você não quer dar oportunidade porque ele não pregou aquilo que você queria ouvir. Eu repeti, vou repetir, eu falei, vou repetir. Felizes aqueles que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus. Devemos de fazer a vontade de Deus, não a vontade do homem. Que isso, André? Está incitando ser rebelde? Não. Rebelde é uma coisa, vontade é outra coisa. Quem está acima do pastor da igreja é quem? Deus. Jesus disse, eu sou o